O batismo de Jesus. Esse é o tema. Vamos entender o porquê Jesus foi batizado. Já compartilhando tela com você, vamos entender essa questão aí. Jesus confessou os seus pecados. A primeira análise exegética será, nesse caso, através dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos fazer a comparação. Em Marcos 1,7, ele estava proclamando, João Batista: após mim vem aquele que é meu superior, cuja correia de sandália não sou digno, abaixando-me de desatar. Ou seja, ele não se considerou digno nem de desatar as suas sandálias. Aqui vai dizer, 1,8. Eu, por um lado, tenho vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, aqui, ele vai testificar de Jesus, nesse caso, anunciar Jesus, preparar o caminho. Então, até aqui, ok, Agora, Evangelho segundo Mateus. Naqueles dias, João Batizador começou a proclamar no ermo da Judéia, dizendo: arrependei-vos, pois o reino dos céus aproximou-se. Capítulo 3, versículo 5. Então ia até ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha do Jordão. Aí aqui, iam sendo batizados por ele no Jordão, confessando os seus pecados. Então aqui deixa claro que é um batismo de arrependimento. Então, é um batismo de arrependimento. Então, qual é a problemática? A problemática é que Jesus não tinha pecado. E se ele não tinha pecado, por que se batizou? Uma vez que o batismo é um batismo de arrependimento de pecadores. Metanoia, mudança de mente. Que mente Jesus teria que mudar? E sabendo disso, ele vai e se batiza. Ou seja, aí vai trazer a questão, Ele tinha que seguir o rito da Torá, seguir o procedimento da Torá. A questão é que quando você vai comparar, alguns pontos não se encaixam de forma literal. Você vai ter que forçar uma interpretação para chegar nessa questão. Vamos ter, em relação a isso, voltando aqui a compartilhar a tela, no verso 14 e verso 15. Mas João tentou dissuadi-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? 15. E como resposta, Jesus disse a ele: deixa por agora, pois assim nos é apropriado cumprir toda a justiça, toda a retidão moral.
Este verbo tentou dissuadi-lo, é um rapax legômeno. E o que é um rapax legômeno? É quando este verbo só tem uma vez no texto. Nesse caso, no livro de Mateus, só se encontra aqui. Na verdade, este verbo não existe em lugar algum, não existe mais em lugar algum no Novo Testamento, a não ser aqui. O que indica uma possível adulteração nesse versículo. Ou seja, talvez João não falou isso, não disse isso. Que Jesus deixa por agora, né, para que se cumpra a justiça. Também aí fica essa conexão. Se esse vocábulo não pode ser que ele não seja original, esse texto também não é. E nesse caso, os dois versículos passam a serem excluídos, ou seja, tratando-se de um texto corrompido. O fato é que em Lucas, em Marcos, só vai dizer que Jesus foi também para ser batizado. Em João também vai dizer que Jesus foi somente para ser batizado. Somente em Mateus que vai ter este questionamento de João aqui. Então, isso indica, no mínimo, algo estranho. Na regra da hermenêutica e da exegese, não é assim que funciona. Para autentificar, para trazer autenticidade a um texto ou a um tema. O versículo 6 diz, né? Kai baptizoto ento Iordane ipautu exo mologumenoi tas hamartias autu. O que aqui é o versículo 6, né? De Mateus capítulo 3, que quer dizer que foram ao Rio Jordão para serem batizados, exomologomenoi, expondo os seus pecados. Então, aí que entra a questão, né? Então, Jesus foi para cumprir o rito e se colocar dentro do contexto de pecadores. Ou seja, se ele não tinha pecado e se batizou, então ele fez o inverso. Ele se colocou dentro do contexto de pecado e, dentro do contexto de pecado, tendo que se responsabilizar, não somente ele sozinho agora, mas com todo o processo da humanidade. Ou seja, ele se comprometeu com os pecados da humanidade. Ou seja, ele fez o inverso. E esse início de encerramento do Antigo Testamento começa aqui e ele finaliza na cruz. E depois da cruz inicia um novo processo. Ou seja, um novo contrato. A lei levítica exigia que todos os sacerdotes fossem consagrados quando tivessem cerca de 30 anos. Levítico, Lucas 3, 23. Conferir Números 4, 3. Pela água e depois pela unção. Nesse caso, a unção de óleo. Não tem unção de óleo aqui. Isso também complica a questão da literalidade. Cadê aqui? Aí o que ele vai, né? Foi a unção sacerdotal, ele cumpriu com isso a função sacerdotal, Êxodo 29, 5 ao 7, em que a unção vinha após o banho, que seria o batismo, daquele que foi assim divinamente consagrado para a obra de redenção. Vai estar em Atos, né? E também para a obra de rei e profeta. Vamos ter isso em Levítico e vamos ter isso em Êxodo. A questão é que em Êxodo era com óleo e aqui foi com
descida do Espírito Santo. Ou seja, né, não encaixa, né, no contexto literal, não encaixa, né? Temos aqui, mais embaixo, né, aqui, né, comentário da Bíblia de Jerusalém. A igreja nascente depressa se convenceu de que Jesus era sem pecado. João 8, Hebreus, né, queria explicar por que Jesus havia se submetido ao batismo de João, em que Jesus reconhece uma etapa querida por Deus. Conferir Lucas 7, 29 e 30. Preparação última da era messiânica, Mateus 3,6, de forma concisa, Mateus 3,15, que por seu batismo Jesus satisfaria a justiça salvífica de Deus, que preside o plano da salvação. Letra B, que ele próprio era justo agindo assim. Letra C, que era preciso que ele se identificasse com os pecadores. 2 Coríntios 5, 21. Aí já é a interpretação de Paulo. E já fica meio assim, sim, se a gente deve pegar como válido. Por quê? Porque vai tratar de um contexto posterior. E que ele preparasse assim o futuro batismo dos cristãos, 28:19. Aqui também, né, já muda. Apresentando-se como o modelo deles. Notar, aqui eu falo de trindade, não tem nada a ver com a questão. Então, essa expressão aqui, né, Rodeiones, diacolion auto legon, erro, reian, erro, riposso, papitistenai, caicier re prosme, essa expressão, ou seja, eu que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim, né, ou seja, trata-se de uma questão, né, no mínimo duvidosa. Aqui no Códice Sinaítico, você vai ver que essa palavra aqui, ó, diacolin, tá com um tracinho, indicando, né, indicando algo diferente. E aqui tem um T, né, esse T indica correção. Esse tracinho indica que é uma palavra separada do processo do corpo do texto. Em hebraico nós temos Elá she Yohanan Nisa Lachanio Mikach Beambro Ani Tsariach Lihitavel Etzlecha Ve'ata Ba Elai, ou seja, eu estou nesse processo, né, precisando, né, eu que preciso, né, disso, e vem a mim, né. Aqui, lá é um contraste, nissa é um teste, lá, hanio, que é quis tranquilizar, não seria necessidade, né. Sarir, preciso, né, aí é a carência, e lihitavel, que é para se submergir, né, que seria a questão do batismo. Então, aqui, simplesmente, o contexto aqui é esse, né? Ele se batizou para iniciar o processo de encerramento do primeiro contrato e, número 2, se comprometer com os pecados da humanidade. Por isso, né, filho do homem, né, representante da humanidade, né? Ou seja, eu entrei dentro da humanidade para sair dela, apurificando-a, ou apurificando, né? Entenda assim.